Você sabe como o homem foi até a Lua? Muita gente não faz ideia, mas muitas dessas evoluções tecnológicas e científicas não só ajudaram o homem a ir até a Lua, como também mudaram a nossa vida aqui na Terra. Eu não tô só falando de satélites, estações espaciais, tô falando de coisas do nosso dia a dia. Sabe esse tênis que você usa pra correr? Ou aquele aspirador de pó portátil e sem fio? Todas essas coisas utilizam tecnologias criadas para exploração espacial. Agora, quando a gente pensa que a conquista da Lua foi uma das maiores conquistas da humanidade, fica difícil imaginar que tudo isso começou aqui. Sim, exatamente, na Alemanha nazista. Quem assistiu Nostalgia Hitler sabe que quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Hitler tinha transformado a Alemanha em uma enorme potência. E como toda potência, o país era repleto de avanços científicos. E uma dessas pesquisas seria determinante na exploração espacial, a construção de foguetes. É óbvio que Hitler não estava desenvolvendo essa tecnologia para explorar o espaço, e sim para usar como armamento. Só que essa tecnologia dos nazistas foi um dos principais pontos de partida para a exploração espacial. Então, peraí, Castanhari, se a Alemanha não tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial, talvez eles tivessem sido os primeiros a pisar na Lua? Ó, não tem como a gente saber isso com certeza, mas se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado de uma maneira diferente, com a Alemanha vencendo, talvez hoje em dia a gente tivesse uma bandeira nazista fincada lá na Lua. Aliás, um cara dessa equipe, um sujeito chamado Wernher von Braun, acabou se tornando muito importante na hora de mandar o homem para a Lua. Von Braun era tipo um prodígio da engenharia, sabe aqueles gênios que sabem de tudo? E foi com ele no comando das pesquisas que os nazistas conseguiram construir o míssil A4, que depois passou a ser chamado de V2 e foi uma das principais armas da Alemanha no final da guerra. No outono de 1944, já possuíam uma máquina capaz de gerar a propulsão desejada, de controlar sua trajetória e de viajar milhares de quilômetros até o alvo. O V2 estava pronto para cumprir sua terrível função. O G2 conseguia chegar numa velocidade de até 4.000 km por hora. E em um teste em 1944, ele foi o primeiro objeto a ultrapassar a altura de 100 km, que é uma marca muito importante. Isso porque existe um negócio chamado linha de Kármán, que é uma linha que indica aonde acaba a atmosfera da Terra e onde começa o espaço. E como essa linha fica a 100 km de altura da superfície da Terra, o V2 foi o primeiro objeto criado pelo homem a chegar ao espaço. Então olha que bizarro, os nazistas foram os primeiros a mandar algo pro espaço. E depois que a Segunda Guerra acabou, o mundo meio que iria se dividir em dois grandes blocos. E eu não tô falando numa divisão física, eu tô falando em uma divisão política. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, que incluíam a maior parte da Europa Ocidental, tipo Inglaterra, Alemanha Ocidental, Itália, do alta União Soviética e seus aliados, como Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária e outros países do leste europeu. A Guerra Fria, você deve se lembrar das suas aulas de história. E essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética durou muito tempo. E mesmo nunca tendo virado uma guerra de verdade, né, com o exército se atacando, teve vários momentos tensos. Por exemplo, a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra do Vietnã. Pessoal, é aí que tudo começa, porque um dos principais pontos da Guerra Fria foi justamente a corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética começaram a explorar o espaço. E lembre-se, galera, um dos principais pontos da Guerra Fria era justamente a briga entre ideologias. Então, o primeiro que conseguisse explorar o espaço iria demonstrar que a sua ideologia era superior. E não demorou muito para os dois lados perceberem que o primeiro que conseguisse levar um homem até a Lua iria vencer essa corrida espacial. Só que pra gente entender melhor como essa corrida começou, a gente precisa voltar lá no final da Segunda Guerra para entender o que aconteceu com toda aquela tecnologia de foguetes da Alemanha nazista. Porque quando a Alemanha perdeu a guerra, teve uma baita disputa entre os países aliados para ver quem iria capturar a tecnologia e os cientistas alemães. Wernher von Braun was aware that his V2 technology made him a prized pig in the world of warfare. As Allied troops approached, he carefully orchestrated his surrender to the Americans. E nesse momento os Estados Unidos saíram na frente, porque eles conseguiram recrutar o Von Braun e a maior parte dos seus engenheiros, além de pegar também uma porrada de mísseis V2. A União Soviética também capturou alguns engenheiros alemães, só que a grande vantagem deles foi a geografia. Isso porque o centro de pesquisa dos foguetes nazistas ficava na Alemanha Oriental, que foi ocupada pelos soviéticos. Então um cara chamado Sergei Korolev, que mais
mais tarde se transformaria no grande nome por trás dos programas espaciais soviéticos, foi lá com um monte de cientista e pegou tudo que tinha pra pegar. Agora não era só porque essa tecnologia dos nazistas tinha caído na mão dos americanos que essa corrida tinha começado pra valer. Mesmo porque assim que a Segunda Guerra acabou, começou outra corrida entre os americanos e os soviéticos, a corrida armamentista. O objetivo dos dois lados era ter um exército superior. No final da Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinha a bomba atômica. Eles jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, resolveram a guerra no Pacífico e falaram: beleza, tô de boa. Aqui em 1949, a União Soviética conseguiu fabricar a sua primeira bomba atômica. On August the 29th, 1949, the first Soviet nuclear bomb was successfully tested on the Kazakhstan at an officially built testing site. Physicist Otto Hahn, a 1944 Nobel Prize winner, said the Soviet bomb was good news because it meant the United States could only use their bomb at risk of nuclear war. Os soviéticos, é claro, também tinham medo que os Estados Unidos jogassem uma bomba neles, mas na real o principal medo era sofrer uma invasão americana. E dá pra entender um pouco isso, porque depois que a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, mais de 27 milhões de soviéticos morreram, ou seja, eles já tinham passado por isso. Então os dois lados começaram a estudar tecnologias que aumentassem o poder dos seus exércitos. E essa tecnologia tinha que ser tão boa ao ponto de que se alguém atacasse o outro, ele poderia revidar imediatamente, tipo, apertando o botão. Estados Unidos atacou a União Soviética tem um botão lá escrito revidar. Só que foi aí que a tecnologia de foguetes alemães começou a fazer a diferença. Os dois lados começaram a estudar os foguetes nazistas, aperfeiçoando sua tecnologia, e foi aí que a galera que estava testando e desenvolvendo armas começaram a desenvolver a tecnologia que seria utilizada para ir até a Lua. E mesmo sem ter a exploração do espaço como foco, assim que os cientistas dos dois lados começaram a fuçar nos foguetes dos nazistas, logo depois da Segunda Guerra, já rolaram os acontecimentos bem importantes. Um deles foi em 1946, quando eles conseguiram as primeiras fotos da Terra tiradas do espaço através do V2 que eles tinham lançado. On October 24th, 1946, the V2 carrying Holliday's special camera roared 65 miles into the New Mexico sky. The grainy black and white images within, the first ever taken of our planet from space, became a global phenomenon. Never before had human beings seen their world from this height. The curvature of the Earth was clearly visible, as were thick clouds over the American West. E depois disso eles desenvolveram um foguete ainda mais potente que o V2, chamado Redstone, que seria muito importante para os primeiros programas espaciais dos Estados Unidos. The Von Braun team is charged with building a second-generation V2, called the Redstone, designed to carry a nuclear bomb 200 miles. Ao mesmo tempo, os soviéticos estavam desenvolvendo a sua própria versão do V2, que eles chamaram de R1. E eles estavam fazendo vários testes nesse R1 para aumentar cada vez mais a sua potência e alcance. Tanto que alguns desses R1 foram lançados com cunho científico, né, com objetivo científico de estudar a atmosfera e coisas desse tipo. Mas tem uma coisa que marcou o início dessas pesquisas. Os dois lados começaram a mandar animais pro espaço. Eu não sei se vocês se lembram das suas aulas de história, mas o nome Laika te lembra alguma coisa? Primeira cadela a ir para o espaço? Laika foi a cachorra que viajou em um foguete soviético. Inclusive, muita gente acha que ela foi o primeiro animal a participar de uma missão espacial. Mas calma, porque não foi. Os primeiros animais que viajaram para o espaço foram esses daqui, ó. Moscas. Em 1947, os Estados Unidos queriam estudar os efeitos da radiação em altas altitudes. E eles colocaram então moscas em um foguete que subiu 110 quilômetros de altura. E velho, o mais impressionante é que as moscas voltaram vivas pra Terra. Aí eles começaram a tentar fazer o mesmo com animais maiores, só que nunca dava certo. Mandaram macacos, camundongos, só que no final os bichinhos morriam. Blossom Flight number 1 carried a 9-pound rhesus monkey named Albert, the first animal astronaut. Unfortunately, telemetry showed that Albert probably died before launch, and none of his later animal colleagues survived later flights in the Blossom series due to recovery failures. E foi aí que a União Soviética marcou um ponto ao seu favor, porque em 1951 eles mandaram dois cachorros chamados Taisgan e Desk para o espaço. E esses dois foram os primeiros que voltaram para cá sãos e salvos, graças a Deus não mataram os cachorrinhos. El gran paracaigudes blanc va aparèixer 15 minuts després de l'enlairament i la càpsula va aterrar amb els dos animals a dins. Tota la gent del centre espacial va córrer cap al punt d'aterratge. Es veien dues cares canines rere el vidre.
la Desic i l'Atzigan eren vives. Mas é importante a gente explicar uma coisa. Os primeiros foguetes, eles saíam da Terra, entravam ali rapidinho no espaço e depois voltavam. Só que eles não entravam em órbita, eles não ficavam ali em órbita da Terra, flutuando. Só que aí os cientistas americanos e soviéticos perceberam uma coisa: esses foguetes poderiam ser usados como veículos de lançamento para levar outros objetos para o espaço, como por exemplo um satélite. E foi quando eles se ligaram disso que a corrida espacial começou de verdade. Só que em julho de 55, o governo americano fez um pronunciamento dizendo que eles iriam lançar um satélite entre a metade de 1957 e o final de 1958. Foi uma promessa. E os soviéticos sabiam que não poderiam deixar isso barato. E 4 dias depois, eles anunciaram que também iriam lançar o seu satélite e que isso iria acontecer em um futuro próximo. Eisenhower announces the U.S. will launch a scientific satellite as part of IGY. Within days, the Soviet Union announces it too will launch a scientific satellite during IGY. Ou seja, a coisa já começou mesmo como uma corrida. O lance não era só colocar um satélite em órbita, mas sim fazer isso antes que o outro fizesse. Agora, para conseguir isso, os dois lados sabiam que eles precisariam de foguetes mais potentes. E com os dois lados pesquisando pra caralho, sabe? Mexe ali, muda aqui, aperta ali, puxa aqui, pega kryptonita, põe ali, pega no urânio enriquecido, põe aqui. Com todo esse esforço surgiu algo que mudaria a exploração espacial para sempre: os mísseis intercontinentais, chamados de ICBM. Em 1957, a União Soviética construiu o primeiro míssil intercontinental da história, que eles batizaram de R-7, que no primeiro teste bem sucedido voou nada mais nada menos do que 6.000 quilômetros de altura. E foi graças a esse foguete que os soviéticos conquistaram a sua primeira grande vitória dessa corrida espacial. E essa vitória rolou no dia 4 de outubro desse mesmo ano, quando o R-7 levou para o espaço o primeiro satélite a entrar em órbita na Terra, que você certamente já deve ter ouvido falar, o Sputnik. The satellite was assembled in less than a month, and it weighed 84 kilos. Its code name was PS-1, or Elementary Satellite 1. It had 2 radio transmitters for various frequencies. The size of radio waves were supposed to be monitored at the Baikonur to tell the temperature and the pressure inside the device. Cara, quando a gente olha hoje, o Sputnik era até que simples. Uma esfera de metal com um pouco mais de meio metro de diâmetro e 4 antenas transmitindo o sinal de rádio. Nada demais. Só que, galera, o Sputnik, que ficou pouco mais de 3 meses em órbita da Terra, mudou completamente a história da corrida espacial e também da Guerra Fria. Nos Estados Unidos, é claro, a notícia caiu feito uma bomba. E toda aquela paranoia de ser atacado pela União Soviética só aumentou depois disso. Called Sputnik, it sparks off panic in Cold War America. They just simply didn't believe it. They thought of the Soviet Union at the time as being a country that couldn't build a refrigerator, let alone a satellite. This thing going over top of us every 90 minutes, what can it do? Can it take pictures of us? Can it drop an atomic bomb on us? E é claro que os soviéticos fizeram uma propaganda do Sputnik, usando o satélite para mostrar que eles eram a maior potência do mundo. E foi aí que rolou um negócio chamado Crise do Sputnik nos Estados Unidos. Porque pensa o seguinte, 10 anos antes, os Estados Unidos era o único país do mundo que tinha a bomba atômica. Em outras palavras, eles eram os mais avançados. Só que agora, com a União Soviética lançando o primeiro satélite da história, tinha ficado nítido que eles tinham dado um pulo tecnológico. E significava também que os Estados Unidos estava ficando para trás. E isso é verdade e tem um motivo bem claro. Nos anos 50, a União Soviética investiu pesado em educação e pesquisa, formando muito mais cientistas que os Estados Unidos. 30 years ago, we had 6 times as many scientists and engineers as the Soviet Union. Now, their colleges are turning out twice as many technical people this year as ours are. A coisa estava tão feia para os Estados Unidos que em 57 eles tentaram lançar o seu satélite, fizeram barulho gigantesco, transmitiram o lançamento pela televisão para milhões de pessoas, só que foi um mico porque o negócio decolou e... exploded! Explodiu!
Mano, imagina o quanto não se bebeu de vodka em Moscou nesse dia. Porque a parada virou piada internacional. Os soviéticos até mesmo deram uma sacaneada e ofereceram ajuda pros Estados Unidos, dizendo que eles tinham um programa para auxiliar nações tecnologicamente mais atrasadas. Ou seja, foi um tapa na cara dos americanos. E pra piorar tudo, quando esse satélite explodiu, a União Soviética já tinha lançado o Sputnik 2, que decolou um mês depois do Sputnik. E foi esse segundo satélite que levou para o espaço a cadela Laika, que a gente já falou aqui, foi um dos primeiros seres vivos a ir para a órbita da Terra. A cadela Laika virou heroína nacional na União Soviética. Tem até monumento em homenagem a ela. Porque a missão foi um sucesso, mesmo com a cachorrinha morrendo durante o voo. Eu esqueci de falar essa parte, ela morreu durante o voo. Na verdade, todo mundo sabia que ela ia morrer porque eles ainda não tinham desenvolvido um sistema, uma tecnologia para levar até a órbita e trazer de novo para a Terra com segurança. Então eles meio que já sabiam que ela ia morrer. No hi havia control de temperatura. Només un conducte de ventilació. La Laika estava condemnada, ja que el satèl·lit no havia de tornar a la Terra. Però va morir de sobreescalfamento. Os caras não tinham conseguido nem colocar um satélite em órbita, e a União Soviética já tinha feito isso 2 vezes, e uma delas com o cachorro dentro do negócio. Então significava que os caras estavam muito na frente. Dá pra entender aquela parada da crise do Sputnik. Só que essa crise foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pros Estados Unidos, porque obrigou eles a se mexerem pra tentar ultrapassar novamente a União Soviética. Porque o governo começou a dar importância para a pesquisa científica e também programas de educação para criar novos cientistas. E galera, vocês imaginam que quando eu estou falando em dar importância, estou falando em quê? Investir dinheiro. Money, 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 money. O governo investiu uma grana pesada nessa área porque eles estavam desesperados para passar a União Soviética. Federal funding for American science and education is also increased to better compete with the Russians. E finalmente, em janeiro de 58, eles lançaram seu primeiro satélite, o famoso Explorer 1, que foi colocado em órbita por um foguete chamado Juno 1, que era derivado do antigo Redstone, porque eles ainda tinham que esperar alguns meses até conseguir um míssil intercontinental para chamar de seu, que inclusive foi batizado de Atlas, esse míssil americano. Só que a coisa mais importante que aconteceu para os americanos em 58 não foi o lançamento do satélite ou a construção do Atlas. Tudo isso meio que empatava com a União Soviética, então eles precisavam de algo que superasse, algo que fosse além. Então, em 29 de julho de 1958, o presidente Dwight Eisenhower assinou um projeto de lei que criava uma nova agência que iria coordenar todo o trabalho de exploração espacial. Com essa lei, o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica deixou de existir e, em seu lugar, surgiu a Administração Nacional de Aeronáutica Espacial, ou em inglês, National Aeronautics and Space Administration. A NASA, querido, eu tô falando da NASA! We are talking about the NASA! And Eisenhower's response is to establish an American space program, the National Aeronautics and Space Administration, or NASA. Space exploration becomes a Cold War race between superpowers. Vocês estão percebendo que a corrida espacial não mudou só a tecnologia que estava sendo produzida lá, mudou também a política dos dois países. A NASA, sim, aquela mesma NASA que está o tempo todo mostrando descobertas novas sobre o universo, com participações também em filmes, em toda a cultura pop. Essa agência gigantesca responsável por inúmeras tecnologias, inúmeras coisas, foi criada basicamente porque a União Soviética conseguiu lançar um satélite antes dos Estados Unidos. Só que criar a NASA e investir em tecnologia não mudava o fato de que a União Soviética ainda estava na frente e que também já estava de olho na Lua. Os caras até criaram um programa chamado Luna, que mandava sondas para a Lua, né? Porque eles sabiam que antes de mandar o homem para a Lua, eles tinham que aprender como mandar qualquer outra coisa para lá. Bem, as primeiras 3 tentativas não deram certo. Na 4ª tentativa, o lançamento rolou, só que eles erraram a trajetória e o Luna passou longe da Lua. Mas em setembro de 1959, os soviéticos lançaram a Luna 2, que chegou até a Lua, porque foi a primeira vez que um objeto criado pelo homem chegou a outro corpo celeste. Só que os caras da União Soviética não sossegavam nem um minuto. Menos de 2 meses depois do sucesso do Luna 2, eles lançaram o Luna 3, que voou em volta da Lua e tirou fotos do seu lado mais distante, né? O famoso Dark Side of the Moon, que quem é fã de Pink Floyd já ouviu falar.
Agora vamos pensar uma coisa, os soviéticos já tinham lançado um satélite em órbita, já tinham também mandado animais para o espaço, já tinham feito veículos espaciais chegarem até a Lua, e tudo isso em muito pouco tempo. Então o próximo passo na corrida espacial era bem óbvio. Era hora de mandar um fucking ser humano para o fucking espaço. Vamos mandar o homem para o espaço. Olha isso, cara, desde que o mundo é mundo, o ser humano olha para as estrelas e fala, será que algum dia estaremos lá entre as estrelas? Só que no início dos anos 60, a pergunta não era mais se a gente iria conseguir, mas sim que dia, quando isso iria acontecer. Porque a essa altura todo mundo já sabia que isso ia acontecer, e todo mundo garantia e apostava que o primeiro homem a pisar na Lua seria um soviético. Na boa, até os americanos estavam meio conformados com isso, porque eles ainda estavam tentando fazer a sua própria sonda pousar na Lua. Ranger was designed simply to hit the moon. Before it crashed into its lunar impact point, it would send back to Earth close-up TV pictures of a portion of the moon's surface. The first successful Ranger reached a small lunar sea, since renamed Mare Cognitum, the sea that has become known. Só que os soviéticos não estavam nem aí para a criação do Ranger, porque eles estavam ocupados demais terminando de desenvolver o programa Vostok, que iria mandar os primeiros homens para o espaço. Em 12 de abril de 1961, eles surpreenderam o mundo mais uma vez quando a Vostok 1 decolou com uma cápsula espacial. Dentro dessa cápsula estava um sujeito chamado Yuri Gagarin, que completou um voo de menos de 2 horas e voltou em segurança para a Terra. Confident as ever, Gagarin shouted, "Pyakali! Let's go," as he began a journey that would take him right around the Earth and back again. E essas quase 2 horas se tornam uma das notícias mais incríveis do século XX. E um dos avanços científicos mais impressionantes de todos os tempos. Porque depois de milênios olhando para as estrelas, o homem finalmente estava entre elas e estava olhando de volta para o nosso planeta. Foi a primeira vez que a gente viu o nosso próprio planeta de longe. Como o próprio Gagarin disse, em uma frase que ficou muito famosa, a Terra é azul. E essa foi a segunda grande vitória para a União Soviética, que a essa altura parecia que ia ganhar facilmente a corrida espacial, já que todo dia contra os Estados Unidos eram 7-1. E em todas as cidades soviéticas rolou várias comemorações gigantescas, no estilo de quando a Segunda Guerra terminou. O Gagarin se tornou um dos maiores heróis da União Soviética, além, claro, de uma celebridade mundial. Tá bom, velho, mas e os Estados Unidos? Então eles estavam lá, todos atrapalhados com o programa Ranger, e assim como aconteceu com os soviéticos quando eles tentaram mandar suas primeiras sondas para a Lua, os primeiros lançamentos dos Estados Unidos também não deram certo. Só que aí, com todo mundo falando do Gagarin, eles resolveram que a prioridade não era mais fazer uma sonda chegar até a Lua, e sim mandar um homem para o espaço. E eles iriam fazer aquilo de qualquer maneira. Assim como os soviéticos estavam começando o programa Vostok, os americanos tinham o programa Mercury, e foi com esse programa que eles lançaram a Freedom 7, que mandou o astronauta Alan Shepard para o espaço. Tá, ele não entrou em órbita e seu voo durou só 15 minutos. 5 minutes after launch, Alan Shepard reaches an apogee of 116 miles and becomes America's first man in space. What a beautiful view. Cloud cover over Florida, 3 to 4 tenths near the eastern coast. Só que para os americanos isso estava bom demais, porque pelo menos o cara tinha ido para o espaço. Tudo bem, mas mesmo com todo esse avanço dos Estados Unidos, todo mundo ainda achava que quem ia ganhar era a União Soviética. Só que aí entra em cena um dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos, John Kennedy. Engraçado que o Kennedy de início não era tão empolgado com essa questão da corrida espacial, porque ele achava que o dinheiro gasto com isso poderia ser direcionado para coisas mais importantes. Só que a emissão do Gagarin fez o Kennedy mudar de ideia, mostrou também para o mundo inteiro que os Estados Unidos estavam em segundo lugar. E em tempos de Guerra Fria, ficar em segundo lugar significava ficar em último lugar. Aí então o Kennedy resolveu mergulhar de cabeça na exploração espacial. Em 25 de maio de 61 fez um discurso que entrou para a história, anunciando que até o final da década os Estados Unidos iam mandar um homem para a Lua e trazê-lo de volta em segurança. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Então agora a corrida espacial ganhava um novo capítulo, seria agora a corrida até a Lua. De um lado os americanos com o programa Mercury, do outro lado os soviéticos com o seu programa Vostok. Isso já era uma corrida antes, mais do que nunca, essa corrida, essa parada ficou ali ó, pau a pau. Presta atenção nas datas pra você ver a loucura que foi. Em 21 de julho de 61, a Liberty Bell decola nos Estados Unidos. Em 6 de agosto de 61, a Vostok 2 decola na União Soviética. Em 20 de fevereiro de 62, a Friendship 7 vai para o espaço e John Glenn se torna o primeiro norte-americano a entrar em órbita. Em 24 de maio de 62, a Aurora 7 decola nos Estados Unidos. Em 11 de agosto de 62, a Vostok 3 decola na União Soviética. No dia seguinte, os caras mandam pro espaço a Vostok 4. Em 3 de outubro de 62, a Sigma 7 decola nos Estados Unidos. Em 15 de maio de 63, a Fate 7 decola nos Estados Unidos. 14 de junho de 63, a Vostok 5 decola na União Soviética. E 2 dias depois, a Vostok 6 decola, levando Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir para o espaço. Galera, foram 10 lançamentos em menos de 2 anos. E olha que isso que eu falei foram apenas em missões tripuladas. Se a gente for contar o lançamento de sondas e veículos não tripulados, a conta é muito maior. Então já dá pra você ter uma ideia do tipo de competição que tava rolando. Só que aí os Estados Unidos viram que o programa Mercury já deu o que tinha que dar. O problema é que o maior tempo que uma missão do Mercury tinha ficado no espaço era 32 horas. Os cientistas até achavam que dava pra esticar isso pra uns 3 dias no máximo. Só que não ia adiantar de nada, porque os soviéticos já estavam lançando coisas que ficavam 4 dias. Então não ia adiantar, era hora de colocar em prática um novo programa, ainda mais desenvolvido. Só que rolou uma parada que ninguém estava esperando. Durante um discurso na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, sugeriu que a União Soviética e o United States of America juntassem forças para chegar à Lua. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. Só que o líder soviético, Nikita Khrushchev, recusou a proposta. Agora se liga nessa história. Muitos anos depois, em 1997, o filho do Nikita contou que seu pai tinha recusado a proposta, mas que depois de um tempinho ele começou a pensar e a reconsiderar. O cara se ligou que os dois países trabalhando juntos iriam economizar tempo e dinheiro, né? 2 recursos muito importantes. E o Nikita estava quase aceitando essa proposta quando, de repente, o presidente Kennedy foi assassinado. Em Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. E como Nikita Khrushchev não confiava muito no presidente que assumiu, o Lyndon Johnson, o Lyndon Johnson lá, o vice do Kennedy, ele não confiava muito no vice do Kennedy, então ele resolveu desencanar da ideia. Então vamos voltar para a nossa corrida, porque logo após a morte do Kennedy, tanto a União Soviética como os Estados Unidos estavam prontos para avançar ainda mais na exploração espacial. E os dois países sabiam qual seria o próximo passo a ser tomado: levar mais de uma pessoa ao espaço ao mesmo tempo. Foi assim que os Estados Unidos colocou em prática então o seu programa Gemini, que eles estavam desenvolvendo desde 1962. A essa altura os Estados Unidos já estavam usando um novo foguete como veículo de lançamento, que eles chamaram de Titan 2 ou Titan II. A ideia era construir veículos espaciais com capacidade para 2 tripulantes e que também fosse capaz de mudar de órbita. Além disso, os cientistas queriam que as cápsulas espaciais permitissem que os astronautas pudessem sair do veículo e fazer esses passeios espaciais. Só que a construção do primeiro Gemini demorou mais do que os americanos imaginavam. E aí o que aconteceu? Os soviéticos saíram na frente mais uma vez. Eles também criaram um programa novo chamado Voskhod. Em 12 de outubro de 64, o Voskhod 1 decolou levando 3 astronautas para o espaço. Agora olha só que maluco, a Voskhod 1 foi a primeira missão que os astronautas não usaram roupas espaciais. Sabe quando você vê a galera dentro do veículo espacial usando roupas comuns? Isso aconteceu pela primeira vez na Voskhod 1, só que pelo motivo mais ridículo do mundo: a cápsula não tinha espaço para as roupas espaciais. O lance foi o seguinte: assim como a Gemini, a Voskhod também foi projetada para levar 2 astronautas para o espaço. Só que como a União Soviética já sabia que os americanos iriam lançar uma missão levando 2, aí eles falaram: não, vocês vão levar 2, vai levar 3. Só que eles não tinham espaço para 3 astronautas. Tipo, vocês não precisam dessas roupas espaciais que te protegem aí todos os problemas do vácuo. Vamos com roupa normal mesmo, vai ficar tudo bem. Foi arriscado, ficou apertado, porque se desse problema eles não iam ter proteção nenhuma, mas funcionou. Because of the cramped confines of the spacecraft, the crew does not wear spacesuits. This factor would have caused certain death for the crew in the event of cabin depressurization.
but the Soviets insist on beating the Americans to the milestone of the first multi-person flight. E se você tá controlando o placar aí, pode anotar mais um ponto para a União Soviética, porque em março de 65 eles conquistaram outra coisa foda com a Voskhod 2. Dessa vez mandaram só 2 tripulantes, porque eles precisavam que os caras estivessem usando roupas espaciais. Isso porque no meio da missão, o astronauta Alexei Leonov saiu da cápsula e deu um rolê de 12 minutos no espaço. Era a primeira vez na história que um ser humano fazia um passeio no espaço, algo que hoje é comum principalmente nas estações internacionais. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam correndo para tentar fazer o programa Gemini funcionar. E eles só conseguiram fazer o primeiro lançamento tripulado alguns dias depois do Voskhod 2, quando o Gemini 3 finalmente decolou, levando os astronautas John Young e Gus Grissom para o espaço sideral. Gemini 3 flies 2 Americans in space for the first time. Astronauts Grissom and Young practice changing altitude and orbit, critical maneuvers on a trip to the moon. It was a great step forward, and it turned out to be really a magnificent flight. Então agora os 2 programas estavam funcionando. E quando todo mundo imaginou que a corrida ia esquentar mais uma vez, com o lançamento soviético, um americano, um soviético, um americano, só que aí a coisa mudou de novo. E dessa vez foram os soviéticos que... E não estamos falando de problemas técnicos. Não foi nada com o lançamento que deu errado, coisa que explodiu. Não, porque o governo da União Soviética mudou. E o programa espacial dos caras ficou todo bagunçado. Aliás, tem uma coisa que fez muita diferença na corrida espacial. Eu estou falando da forma com que as coisas aconteciam em cada país. Nos Estados Unidos, todos os projetos e programas trabalhavam juntos sob a coordenação da NASA. Só que na União Soviética existia meio que uma competição entre os programas. Às vezes rolava de ter tipo cientista trabalhando em uma coisa sem saber o que os outros estavam trabalhando em outro lugar. Deu uma confusão. Então, quando Khrushchev saiu do poder no final de 64, um cara chamado Brezhnev se tornou líder da União Soviética. E essa bagunça aumentou ainda mais. A coisa chegou num ponto do Gagarin, sabe? O Gagarin, aquele lá que foi o primeiro homem no espaço. Ele mandou uma carta lá pro líder da União Soviética reclamando da bagunça. E pra piorar tudo, em 66, o grande Korolev, que era aquele engenheiro foda que coordenava todos os lançamentos, bem, ele morreu. Velho, os Estados Unidos não tinham nada com isso, tanto que continuaram lá com o desenvolvimento do Gemini. E como a União Soviética ficou quase 2 anos sem mandar ninguém pro espaço, parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Entre março de 65 e dezembro de 66, o programa Gemini teve 10 missões tripuladas. Em algumas delas já estavam nomes como Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que, como você vai ver daqui a pouco, se tornariam 2 dos astronautas mais famosos da história. E algumas dessas missões da Gemini foram muito importantes para colocar os Estados Unidos novamente à frente nessa corrida espacial. Edward White, tripulante da Gemini 4, foi o primeiro americano a fazer um passeio espacial. A Gemini 8 marcou a primeira vez que uma cápsula espacial acoplou em outro veículo no espaço. Mas talvez a conquista mais importante foi a que rolou com a Gemini 5, que estabeleceu um novo recorde de permanência no espaço: 8 dias. Ou seja, agora os Estados Unidos sabia como fazer um astronauta ir até a Lua e voltar para a Terra. Agora só faltava descobrir como fazer ele pousar na Lua. Só que mesmo sem lançar nenhuma missão tripulada, os soviéticos não estavam parados. Lembra que no começo da exploração eles tinham aquele programa Luna que levava sondas lá para a Lua? E esse programa ainda estava rolando. Tanto que em fevereiro de 1966, a Luna 9 conseguiu pousar suavemente na superfície da Lua. E logo em seguida, o Luna 10 foi o primeiro objeto a entrar em órbita na Lua. Só que mesmo com essas conquistas dos soviéticos, que também eram importantes, assim que o programa Gemini foi concluído, ninguém duvidava mais de que os Estados Unidos estavam cada vez mais próximo de levar o homem à Lua. Para vocês terem uma ideia, nesse ponto, a exploração espacial já era algo tão comum que eles precisaram resolver como o espaço seria tratado politicamente. Foi aí que em 1967 a ONU publicou o Tratado do Espaço Exterior. Esse documento tinha várias regras para a exploração espacial, mas dizia basicamente que ele deveria ser livre para todos os países e beneficiar todas as nações. Além disso, ele nunca poderia ter fins militares, então coisas como a instalação de armas de destruição em massa fora do planeta eram extremamente proibidas. Os Estados Unidos e a União Soviética assinaram esse documento, que inclusive é válido até hoje e já foi assinado por mais de 100 nações. Tô esperando nosso querido Brasil assinar esse documento e começar a exploração espacial, né? Vamos mandar o primeiro Fusca em órbita. E a corrida espacial finalmente entra no seu último capítulo, quando os Estados Unidos resolvem colocar em prática o seu famoso programa Apollo, que é sem dúvida um dos programas espaciais mais conhecidos dessa época. A ideia da NASA era mandar 3 astronautas para a órbita da Lua e fazer um módulo da nave, que eles chamavam de módulo lunar, pousar no nosso querido satélite, a Lua. Então os caras começaram aquele trampo de desenhar tudo, fazer testes, desenvolver tecnologia, construir foguetes mais poderosos, até que finalmente começaram a se preparar de verdade para o lançamento do Apollo 1. Em 27
27 de janeiro de 1967, que por coincidência é o mesmo dia que os Estados Unidos e a União Soviética assinaram lá o Tratado do Espaço Exterior, a Apollo 1 entrou para a história como a primeira grande tragédia da corrida espacial. O lançamento estava marcado para fevereiro, só que os caras da NASA ainda estavam fazendo alguns testes. Só que no meio disso rolou um curto-circuito dentro da cabine de comando e começou um incêndio que matou os astronautas Gus Garrison, Edward White e Roger Chaffee. Foi um balde de água fria nos Estados Unidos, porque as investigações do acidente mostrou que o programa ainda tinha várias falhas. E isso trouxe um atraso enorme para os Estados Unidos. A spark from the capsule's wiring starts a fire, killing all 3 astronauts within 30 seconds. We had no idea what the effect of high oxygen content environments would do as far as burning goes. And we learned the hard way. E nesse momento, os soviéticos também estavam com um programa espacial novo, chamado de Soyuz, que assim como o Apollo, ia levar 3 tripulantes para o espaço. Em 23 de abril de 1967, ou seja, menos de 3 meses depois da morte dos astronautas americanos, a Soyuz 1 foi lançada. A coisa ia funcionar da seguinte maneira: os caras iam lançar a Soyuz 1 e logo depois a Soyuz 2. Elas iriam se encontrar no espaço, uma ia acoplar na outra e os astronautas iam trocar de naves. Só que o lançamento da Soyuz 2 foi cancelada, então só a Soyuz 1 conseguiu decolar. A missão durou só um dia, só que a nave deu vários problemas, e na hora de voltar na Terra, o paraquedas usado na cápsula espacial deu problema, e acabou matando o astronauta Vladimir Komarov, que se tornou o primeiro astronauta a morrer durante uma missão. Velho, nessa época a corrida espacial era notícia e era comentada no mundo inteiro, então a morte de 4 astronautas em poucos meses meio que chocou o mundo. Só que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam perto demais de chegar na Lua pra parar ali, então, não dava pra parar. A Apollo 9 ficou só na órbita da Terra, testando equipamentos essenciais para o pouso na Lua, como suporte de vida e sistemas de navegação. Depois a Apollo 10 foi para a órbita da Lua e fez praticamente tudo que uma missão que pousaria na Lua faria, menos, é claro, pousar na Lua, ou seja, foi quase que um ensaio geral. Então, quando a Apollo 10 voltou para a Terra em 26 de maio de 69, não faltava mais nada. Era hora do homem colocar os pés na Lua. E é por isso que o mundo inteiro estava prestando atenção na Apollo 11, quando ela decolou dos Estados Unidos em 16 de julho de 1969. Sua tripulação era formada pelos comandantes Neil Armstrong, pelo piloto do módulo de comando Michael Collins e pelo piloto do módulo lunar Buzz Aldrin. O módulo de comando foi chamado de Columbia, em homenagem a Columbiad, o foguete do livro Da Terra à Lua, de Júlio Verne, e o módulo lunar se chamava Eagle, ou águia, que é um animal símbolo dos Estados Unidos. Bem, depois de 3 dias de viagem, o Apollo 11 finalmente chega até a Lua e também entrou em órbita. No dia 20 de julho, Armstrong e Buzz Aldrin entram no módulo lunar e começa então o procedimento de pouso. Nesse momento, 700 milhões de pessoas estavam vendo tudo isso ao vivo pela televisão. Ninguém conseguia nem piscar, velho. E tava todo mundo esperando uma notícia do que iria acontecer. Até que a notícia veio. Velho, o ser humano havia finalmente pisado na Lua. Os astronautas ainda ficaram 6 horas dentro do módulo lunar, que pousou numa região chamada de Mar da Tranquilidade. Eles estavam lá se preparando para caminhar na Lua, até que a escotilha se abriu. Armstrong abriu a escotilha do módulo e começou a descer as escadas, segurando uma plaquinha que tinha a seguinte inscrição: aqui, homens do planeta Terra pisaram na Lua pela primeira vez em julho de 69. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Neil Armstrong dá o seu primeiro passo na superfície lunar, lançando uma frase que se tornaria uma das frases mais famosas de todos os tempos: One small step for the man, one giant leap for the mankind. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. I'm gonna step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Que frase sensacional! Neil Armstrong deu seus primeiros passos ali e logo depois Buzz Aldrin também saiu do módulo e foi lá andar na Lua. Os astronautas fincaram a bandeira americana na Lua, que inclusive está lá até hoje, e falaram ao vivo com o presidente Richard Nixon, que estava acompanhando tudo da Casa Branca. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives.
and for people all over the world. Uma coisa que foi muito feia é que eles colocaram uma espécie de espelho refletor na Lua. Desde então a gente pode medir a distância entre a Lua e a Terra disparando um laser nesse refletor e vendo o tempo que ele demora para viajar até lá e voltar para a Terra. Os dois astronautas falaram que precisavam dar com muito cuidado na superfície da Lua, já que a superfície era coberta por um tipo de poeira muito fina que era meio escorregadio. Very fine grain as you get close to it. It's almost like a powder. Neil Armstrong diz que não teve muitos problemas em andar na Lua, já que sua gravidade é 6 vezes inferior à da Terra. Ou seja, é como se ele pesasse uns 15 quilos. Eles recolheram várias amostras do solo e exploraram um pouco o local. Eles também tiraram fotos da Lua e uma delas tinha sido um pedido específico da NASA, que queria uma imagem da primeira pegada do homem na Lua. Bem, depois de tudo isso, eles voltaram para o módulo lunar e depois para a Columbia. Apollo 11 voltou para a Terra em 24 de julho de 1969. E como ninguém sabia com certeza se a Lua tinha vida ou não, os astronautas ficaram várias semanas de quarentena até a galera ver que eles não tinham trazido nada com eles, tipo uma bactéria ou algo do tipo. Aí sim eles estavam liberados e participaram de vários desfiles, de vários eventos e programas. Os caras viraram celebridades mundiais do dia pra noite. And the world would join in celebration of this great human achievement as the crew of Apollo 11 toured their own planet to rapturous jubilation and collective awe everywhere. We were looking at all this cheering, and certainly there was a sense that the world was thinking that, yeah, we did it. Só que em relação à data, tem um lance curioso. Se você procurar no Google, vai ver que vários sites dizem que o primeiro passo foi no dia 20 de julho. Só que também vai achar um monte de outros falando que foi dia 21. Isso porque pelo horário do meridiano de Greenwich, que serve como base para calcular todos os fusos horários da Terra, de acordo com isso, o homem andou na Lua na madrugada do dia 21. Só que em muitos lugares, como por exemplo no Brasil e na sede da NASA, ainda era dia 20. Uma das mais famosas é que o pouso na Lua teria acontecido não em 69, e sim em 68. E dentro de um estúdio. Sim, tem gente que acha que o governo americano fez um acordo com Stanley Kubrick, o diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi filmado em 68. Eles teriam feito um acordo com o Kubrick para filmar tudo isso em segredo. Segredo. O engraçado é que todos os argumentos utilizados por esses caras das teorias já foram desmentidos pela ciência. Ciência. Sabe o que é ciência? Por exemplo, eles reclamam que a bandeira estava tremulando e de que isso é impossível porque lá não tem ar nem vento. Então, velho, a Lua não tem vento. Beleza, não tem mesmo. Só que a bandeira não está tremulando. A bandeira está em pé e é o seguinte, o mastro da bandeira tem uma haste horizontal que deixa a bandeira esticada. E ela não está tremulando, ela está amassada porque ficou toda dobrada num canto do módulo lunar. Outra coisa que eles reclamam é das fotos. Uma das fotos mais famosas que eles enchem é essa daqui, ó. Que é a foto que mostra um dos astronautas perto da escada do módulo lunar. Eles dizem que só dá para ver o cara no meio das sombras porque a foto foi feita com um refletor apontado para ele. Ou seja, para eles essa é uma das grandes provas de que tudo isso rolou no estúdio. Velho, até os caçadores de mitos já reproduziram essa foto nas mesmas condições. E eles provaram que, primeiro, a foto é real. Segundo, ela não foi tirada em estúdio e essa galera tá viajando. Vamos então continuar com a corrida espacial, né? Ou não? Não, não vamos. Porque assim, com a conquista da Lua, a Guerra Fria meio que continua, só que a corrida espacial em si acaba sendo vencida, é claro, pelos Estados Unidos. A União Soviética, como má perdedora, é claro, nunca assumiu isso. Não, a gente não queria chegar na Lua, a gente deixou os Estados Unidos ganhar, né? Agora o que todo mundo sabe é que hoje em dia não existem mais missões para mandar o homem para a Lua. Só que a Apollo 11 não foi a única, inclusive até a Apollo 17, todas essas missões pousaram na Lua. It's only 11 years since Alan Shepard became the first American in space, and John Kennedy challenged the U.S. to go to the moon. Now, Apollo 17 is the end of an era. It's like breaking off a love affair. You've had a marvelous time, but now it's time to bring that relationship to an end. 3, 2, 1, ignition. Runaway, Houston. Vector good. Back side.
Quer dizer, todas menos uma, né? Apollo 13, que teve alguns problemas e precisou voltar pra Terra. Aliás, essa história ficou tão famosa que fizeram até um filme, né? O Apollo 13 lá, com Kevin Bacon, Tom Hanks. Mas depois do programa Apollo, as missões até a Lua foram canceladas por causa do seu alto custo. Então, até hoje, os americanos foram os únicos que pisaram na Lua. E faz um bom tempo que a gente não manda ninguém pra lá. Mas é óbvio que as missões espaciais continuaram, tanto que estamos aí esperando para ver quando o homem vai pisar em Marte. Galera, as missões da NASA até Marte, até Europa, né, que é a lua de Júpiter, e várias outras luas do nosso sistema solar, e tudo que está acontecendo, todas as descobertas, tudo isso é consequência direta dos avanços que tivemos na corrida espacial. Isso não vale só para a tecnologia dos Estados Unidos, já que as missões da União Soviética foram essenciais para a criação das estações espaciais, que hoje são importantíssimas para a exploração do espaço. Aliás, pouca gente sabe, mas foi nos anos 60, bem antes do homem pisar na Lua, que os Estados Unidos e a União Soviética realizaram as primeiras missões para outros planetas, mandando sondas para Vênus e Marte. But in 1971, the Mariner 9 spacecraft orbited Mars and transmitted more than 7,000 photographs of the planet to Earth. E lógico, hoje em dia não temos mais uma corrida espacial, já que o ambiente é mais de cooperação. Tanto que temos até a ISS, a Estação Espacial Internacional. Hoje são 15 países que participam do consórcio dessa estação. During the past decade, 15 nations have come together, setting aside boundaries and differences to design, assemble, occupy, and conduct research inside and outside of the largest and longest inhabited object to ever orbit the Earth. Até mesmo o astronauta brasileiro, o Marcos Pontes, já deu um rolezinho lá na estação espacial. Agora tem gente que aposta que na hora de mandar mesmo o homem para Marte, vai ter uma nova corrida espacial, só que dessa vez entre as duas potências existentes, né? Estados Unidos e China. Só que eu acredito que diferente do que rolou nos anos 60, não vai ter toda aquela paranoia de um atacar o outro. Então, galera, quando o homem colocar o pé em Marte, quando? Porque a gente sabe que isso vai acontecer. E você sentir aquela sensação de, nossa, chegamos no futuro. Lembre-se que o futuro começou de verdade quando aqueles dois países lá, União Soviética e Estados Unidos, resolveram investir pesado em uma corrida para ver quem chegava primeiro até a Lua. E ainda bem que isso aconteceu, porque colhemos os frutos dessas conquistas até hoje.